Boa noite. Alô? Vocês devem estar com o saco cheio de mim, né? Mais uma live especial aí para nossa comunidade parkinsoniana. Só sinalizem para mim, pessoal, por favor, se vocês estão me ouvindo bem aí e se a iluminação tá boa também. Se tá suficiente, tá legal? Alisson, Márcia, Hermínio, Sádia, boa noite. Boa noite a todos. Tudo tranquilo, né? Valeu, Alisson. Obrigado. Micheline, tudo bem? Um abraço. Neuza, boa noite, Neuza. Mariana, tudo ok, Sandro? Beleza. Vamos lá procurar a nossa convidada, doutora Natália Cabral, tá? Vou tentar localizá-la aqui, um minutinho só. Adicionar. Natália Cabral, já está aqui. Já chamei a doutora Natália. Vamos esperar ela aceitar o convite e ela vai entrar com a gente aqui para a gente iniciar a nossa entrevista. Um abraço para Maceió, a Meire Moura, tá de Maceió. Legal, Maceió é bom demais. Doutora Natália está pedindo aqui para entrar, aqui, aceitar, ok. Entrou ao vivo com a doutora Natália. Boa noite, doutora. Tem alguma coisa, pediu outro. Aceitei de novo. Entrar ao vivo com a doutora Natália Cabral. Bora ver se ela consegue acessar agora. Doutora, boa noite. Eu acho que ela não está conseguindo entrar. Doutora? Doutora, boa noite. Bom, solicitou de novo, eu vou aceitar novamente. Aceitar, ok. Entrar ao vivo com a doutora Natália Cabral, ok também. Vamos ver se ela consegue acessar aí. Oi, doutora. A senhora não está conseguindo acessar? Oi, Betânia. Boa noite, tudo bem? Mariângela, um abração. Lua, eu acho que a doutora está com algum problema lá, pessoal. Vitória, minha filha, tudo bem? Um abração para ti. Doutora, vou aceitar de novo, doutora. Vamos ver se agora vai. Doutora Natália Cabral, aceitar. Entrar ao vivo com a doutora Natália Cabral, ok. Marcelo Amaral, boa noite, Marcelo, tudo bem? Um abração para ti, cara. Doutora Natália Cabral e outras duas pessoas estão tentando participar ao vivo da live, mas não sei se ela está com algum tipo de problema lá. Oi, Glória, minha filha, tudo bem? Um abração para ti, um beijo. Um beijo para meus netos, Aya e Ben.
Luz e bem. Vou aceitar de novo, doutora. Vamos lá. Doutora Natália Cabral. Entrar ao vivo com a doutora Natália Cabral. Aceitei novamente. Boa noite, Leila. Vou enviar o convite para a senhora agora, doutora. Por favor, espere um pouquinho, já estou mandando. Convidar Natália Cabral. Vou convidar de novo, tá? Convidar. Convidei a senhora agora. Vê se a senhora consegue aceitar aí o convite da live. Oi, Leila, boa noite. Márcia Nunes, boa noite. Agora, doutora. Boa noite. Sim. Tudo boa bem? Boa noite, tudo bem? Conseguiu. Desculpa aí a demora. Nada, que isso. A gente não testa antes, né? E não tem muito tá como. sempre a mercê de acontecer esses problemas de internet, comunicação, é complicado. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças É um a Deus prazer tudo para certo. nós, tá? Da comunidade aqui da Associação do Parkinson Online, de receber mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas, né? Que são muitas, né? Talvez uma hora não seja suficiente para a gente esclarecer tanto. Mas a gente vai tentar pegar aqui o macro, né, da questão e passar para os nossos ouvintes, tá? Eu represento a Associação Parkinson Online, que é um projeto nacional, idealizado pela Neila e pelo Alisson, a Neila lá de Maringá, no Paraná, e o Alisson de Salvador, na Bahia, né, que no auge da pandemia tiveram essa brilhante ideia de abraçar o pessoal que estava preso em casa, que não conseguia se deslocar, né, para fazer as suas atividades, e ofereceram esse projeto, né, que hoje tem uma abrangência nacional, e tem gente até de fora do país participando também. Então, é uma iniciativa muito boa, né, que ajuda muita gente, com atendimento online, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ou seja, uma série de atividades que a gente consegue oferecer online para os nossos participantes. Quem tiver um parente, um amigo que precisa desse tipo de atendimento, procure o nosso perfil lá no Instagram e entre em contato que eles vão direcionar como é que vocês fazem para participar. Doutora, inicialmente, eu queria que a senhora se apresentasse, né? Contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, da sua participação nesse mundo parkinsoniano, né? E fizesse uma introdução assim sobre a sua trajetória e sobre o nosso assunto de hoje, que é a sexualidade no Parkinson. Ótimo. Aí eu também faço algumas perguntas dos ouvintes aqui, né? E a gente vai, ao longo do tempo aí, direcionando da melhor forma possível. Fique à vontade, para a gente é um prazer tê-la novamente com a gente, tá? A senhora fala de onde? Eu estou em Curitiba. Ah, legal. Obrigada aí mais uma vez. Olha, pertinho. Uhum. Primeiramente, eu queria agradecer novamente esse convite para estar aqui com vocês nesse bate-papo. Acho que as outras vezes que eu participei foi muito enriquecedora. Acho que eu consigo aprender muito com essa troca entre os pacientes, entre os cuidadores, os familiares. Acho que é extremamente enriquecedor. É uma conversa que muitas das vezes a gente não consegue ter num ambiente de consultório médico e realmente é de importância única. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, da Neila e todos aí do pessoal do Parkinson Online, tá bom? Eu sou Natália Cabral, eu sou neurologista clínica, atendo aqui, moro em Curitiba atualmente, mas eu sou de Maringá. A minha formação começou, eu fiz medicina na Universidade Estadual de Maringá e depois eu fiz neurologia em São Paulo, no Hospital do Servidor Público, e então eu entrei no mundo de distúrbios de movimento quando eu me mudei para Curitiba. Eu fiz meu fellow aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Curitiba, do Paraná, e aí eu segui então nesse caminho do distúrbio de movimento. Nos últimos 6 anos eu atuo quase que, digamos, no meu tempo quase que exclusivo dentro do distúrbio de movimento. Eu trabalho com a estimulação cerebral profunda, né, a cirurgia de marcapasso cerebral, DBS, e no atendimento de pacientes com distúrbio de movimento. Eu conheci a Neila, inclusive, no ambulatório, em que a gente faz o acompanhamento dos pacientes com DBS, com estimulação cerebral profunda, e desde então a gente segue aí trocando essas ideias nessas conversas, nos nossos bate-papos por aqui. Primeiramente, eu tenho que falar que esse foi um tema
ele é um tema desafiador, acho Sim, difícil um profissional que sim, hoje sim. não cite ele como um assunto desafiador. Ainda existe muito tabu em cima dele, uma dificuldade muito grande para a gente falar sobre isso. Mas, por outro lado, quando me foi solicitado esse assunto, foi uma ideia de vocês, provavelmente por uma solicitação, uma demanda, uma real necessidade mesmo desse assunto. É, e aí, qual a grande importância da gente falar nele? Porque ele é um assunto extremamente negligenciado. Eu vou trazer um pouquinho alguns pontos do que eu estudei e levantei ali para a gente conversar hoje, mas acho que conforme o pessoal for perguntando a respeito do que eu Sim, for sim, falando, você pode me interromper, acho que fica claro. mais Eu dinâmico, já, né? eu já solicitei para o pessoal lá algumas perguntas, né? Tá, Já para eu elencar aqui e tentar selecionar aquelas ótimo. que, assim, que a gente pode aproveitar o máximo de informação da senhora. Ótimo. A grande questão é o seguinte, para a gente começar, a doença de Parkinson, acho que a maioria quem está aqui sabe que é uma doença extremamente complexa e ela vai muito além dos sintomas motores, do tremor e rigidez. E a gente tem uma gama ampla de sintomas que a gente chama de sintomas não motores. E isso se inclui em 4 grandes domínios, que seriam os sintomas psiquiátricos, ansiedade, depressão, entre os sintomas sensoriais, problemas de olfato, dores, alterações visuais. A gente tem os problemas associados ao sono e a gente tem um grupo chamado de distúrbios desautonômicos, que aí Uhum. entra o intestino preso, as disfunções urinárias e entra então a disfunção sexual. De todos esses sintomas não motores, a disfunção sexual acaba sendo o sintoma mais negligenciado de todos eles. Acho que todos os não motores já costumam ser negligenciados e a disfunção sexual mais ainda. E o engraçado, que não é, seria engraçado se não fosse triste, é que quando a gente vai estudar sobre como é que a gente consegue mensurar a qualidade de vida no público de doença do Parkinson, um dos pontos mais levantados é justamente a sexualidade. Então, é um ponto que tem uma influência muito grande na qualidade de vida, porém, acaba ainda sendo hoje um dos sintomas mais negligenciados, e aí a importância da gente falar sobre isso. Eu acho que não cabe muito eu falar sobre a fisiopatologia que envolve a sexualidade, normalmente ela é um rol muito, uma rede muito intrincada, né? A gente tem a função neurológica, tem a questão dos hormônios, tem a questão própria vascular, para que a gente consiga ter uma função, um comportamento sexual satisfatório, mas cabe dizer que a gente tem sim uma influência muito direta da dopamina, que é, digamos, o ponto-chave ali, é o ponto central da disfunção dentro da doença de Parkinson. Então, a gente tendo uma produção reduzida de dopamina com o tempo da doença de Parkinson, a gente vai ter uma influência direta dela na função sexual. Mas a gente tem uma influência, fatores muito indiretos nessa sexualidade, e acho que cabe essa conversa, acho que o fator principal, o ponto principal para a gente conversar é justamente sobre esses pontos indiretos, que são pontos que a gente consegue manejar sem necessariamente uma medicação, e principalmente, não é que ele é mais fácil de manejar, mas eles são poucos discutidos, e muitas das vezes a gente não para perceber que esse fator indireto é um fator crucial para a gente ter um comportamento sexual, uma vida sexual não satisfatória nesse momento. E é isso que eu quero trazer para cá. Eu quero trazer pontos que fazem vocês pensarem um pouquinho e avaliar se isso tem sido um fator crucial ou não para a gente tá trazendo esse assunto para cá, né? Não estar 100% feliz com a nossa vida sexual agora. A gente sabe, nos últimos anos, a gente tem trazido uma importância, os estudos têm mostrado uma importância da saúde sexual na qualidade de vida como um todo, não só no público parkinsoniano. E isso, inclusive, Sim. a OMS, num evento de 2006, trouxe muito à tona sobre isso, que a saúde sexual ela é um aspecto fundamental na nossa vida e que é de direito do indivíduo conduzir o seu comportamento sexual da maneira que ele quiser, baseado em informação e tratamentos adequados. E o principal é que a vida sexual ativa, ela pode trazer inúmeros benefícios. E aí, se falando da população parkinsoniana, estudos mostram que uma vida sexual ativa mostra, inclusive, melhores resultados motores e não motores. E isso se deu principalmente na população
de doença de Parkinson precoce, aquele que teve o início dos sintomas numa fase mais precoce, antes dos seus 50, 40 anos, e especialmente na população masculina. Então, mais uma vez, os estudos mostrando que realmente a importância da gente cuidar da nossa vida sexual. Cabe aqui eu só pontuar que quando a gente fala sobre sexo, não é apenas o ato final. A gente comenta, quando a gente estuda sobre isso, a gente estuda um comportamento sexual. E ele entra como uma sequência de fases. A gente tem a fase do desejo, a fase da excitação, uma fase de platô, o orgasmo e aí a resolução. E todas essas fases, elas podem ser influenciadas pela doença de Parkinson, tanto de maneira direta, que daí seria a associação, principalmente associar a depressão, né, a queda da produção da dopamina, mas também os remédios atuando diretamente nessa via, como em fatores indiretos. E isso tudo, essa influência do Parkinson dentro do comportamento sexual, ele leva a dois grandes grupos de disfunção sexual. Quando a gente fala em disfunção sexual, a imensa maioria das pessoas pensa na queda da função sexual, no prejuízo. Mas a gente tem também um aumento do comportamento sexual, que muitas das vezes a gente não para pensar, mas para vocês terem uma ideia da proporção disso, nos últimos dias eu abri uma caixinha no meu Instagram para perguntar, trazer as dúvidas justamente de vocês para a gente discutir hoje, e a imensa maioria das perguntas que eu recebi foram a respeito de um aumento do comportamento sexual, e por isso a importância da gente conversar sobre isso também, tá? Então a gente tem tanto o aumento quanto a diminuição, não é apenas o prejuízo em si do desempenho, tá? E aí, eu vou falar para vocês quais são eles, quais são as disfunções, mas eu acho que o principal ponto aqui é trazer qual a importância da gente falar sobre isso, porque o impacto da vida sexual, do Parkinson na vida sexual vai muito além apenas de, por exemplo, uma disfunção erétil, um prejuízo no orgasmo, tá? E aí eu começo a minha observação para trazer para vocês de que a doença de Parkinson, ela influencia o relacionamento do casal. Ela tem uma influência, quando a gente fala sobre sexualidade, num relacionamento do casal como um todo, tá? Do parceiro, não só do paciente. Tem um estudo grande, quase 1.500, 200 pacientes, homens e mulheres, e ele trouxe à tona a grande questão que a imensa maioria dos pacientes, mostraram que na doença de Parkinson tiveram uma redução da comunicação física entre o casal. Então, aquela comunicação, carícias, o toque, o contato físico. E também uma diminuição da comunicação emocional, ou seja, de eu expor os meus sentimentos, o que está me incomodando, o que eu quero, o que eu não quero. Ao passo que o desejo de uma intimidade mútua permaneceu igual. Então, eu necessito essa intimidade, mas, por outro lado, a minha comunicação, a maneira que eu me expresso essa minha vontade, ela está reduzida. E olha a importância disso, muitas vezes a gente não para pensar, né? Sem falar que, e aí estudos isso mesmo fora da população parkinsoniana, mostra que o sofrimento conjugal, os casais que sofrem problemas, estão, a imensa maioria das vezes, tem uma relação muito direta com problemas sexuais. Então, o primeiro ponto é esse, a gente tem uma influência do Parkinson no relacionamento do casal, antes mesmo da gente pensar no comportamento sexual em si. Do segundo ponto, o sexo ele é importante, gente, para pessoas de todas as idades. A necessidade nossa de uma intimidade, a necessidade do contato físico, a necessidade da gente ter uma relação afetuosa, ela não diminui com o passar dos anos. Isso na população sadia, na população com Parkinson ou sem Parkinson. Então, a gente precisa falar sobre isso. Essa necessidade, ela vai acompanhar a gente com o envelhecimento, tá? E a relação, o sexo, o comportamento sexual, ele continua contribuindo para o bem-estar dessas pessoas, mesmo aquelas que têm disfunção, alguma disfunção sexual, ok? Terceiro ponto, a doença de Parkinson causa problemas sexuais com certa frequência. E na imensa maioria das pessoas que sofrem problemas de disfunção sexual, tem uma relação direta, causal ou não, com sintomas depressivos e uma insatisfação no relacionamento. E isso vem desde uma queda na frequência da relação sexual,
Isso também envolve dor na relação sexual, e aí eu estou falando não só para o paciente com Parkinson, mas para o parceiro também. E aí eu estou falando também sobre a diminuição daquela fase de excitação, da estimulação antes do sexo em si, tá? E isso tem uma relação direta, fato, com sintomas motores. A gente sabe que a rigidez, a lentidão, a diminuição da mobilidade, isso pode levar a uma diminuição da coordenação fina de mão, atrapalhando a estimulação, atrapalhando o toque, atrapalhando o beijo. Então, a gente tem sim a importância dos sintomas motores atuando nas fases do comportamento sexual, mas a gente tem outros problemas, por exemplo, problemas não motores associados ao sono. É comum a gente ver pacientes que dormem em camas separadas em função do distúrbio do sono, e aí principalmente daquele distúrbio comportamental do sono REM, em que o paciente sonha muito, se mexe muito, grita, bate, e aí acaba que o acompanhante acaba mudando de cama para não se machucar mesmo, até como proteção. E isso, obviamente, vai diminuir as oportunidades do início de um comportamento sexual. Então, isso também influencia, sem dúvida, ao longo do tempo. Esse é um ponto, tá? A gente tem a influência, gente, o homem e a mulher sofrem de maneiras diferentes quando a gente fala sobre disfunção sexual. Por exemplo, num estudo grande mostra que entre homens e mulheres com doença de Parkinson, os homens foram mais insatisfeitos em relação à vida sexual. Mas isso teve mais relação com a alteração, o medo da alteração do desempenho, do medo de falhar, do medo de não corresponder à expectativa da parceira, e na mulher, o principal fator foi realmente a queda do desejo sexual. Então, isso influencia de maneiras distintas e a gente precisa lidar isso de maneira bem individualizada. A doença de Parkinson, próximo ponto, ela afeta a sexualidade também do parceiro, não é apenas do paciente. E aí, acho que o principal ponto para a gente pensar em como ela influencia a sexualidade do parceiro é quando aquele parceiro toma a posição de cuidador. Então, eu tenho realmente os problemas inerentes do cuidador, o estresse do cuidador que a gente vê em quase todas as doenças crônicas, mas eu tenho junto, por exemplo, na doença de Parkinson, esse estresse do cuidador podendo levar a uma diminuição da atração, da atratividade. E isso tem inúmeras relações. Por exemplo, desde a associação com um aumento da salivação no paciente, os movimentos anormais que ele podem apresentar, como as discinesias, o travamento, desde pacientes que apresentam transpiração excessiva, isso pode diminuir uma atração, até, por exemplo, a face, né, que fica menos expressiva nos momentos que eu estou com baixa remédio, baixa dopamina, então aquela face hipomímica que a gente fala, o tom de voz mais baixo, isso pode transmitir uma ideia errada de indiferença, de falta de afeto. E tudo isso pode levar a uma diminuição do interesse, do desejo e ter sim disfunções sexuais também no parceiro. E aí, mais uma vez, a importância dos fatores indiretos e não somente em a gente pensar em questão de hormônio, de dopamina ou de remédio. Isso vai muito além, tá? Outra coisa que eu queria trazer, lembrar que disfunção sexual, ela pode não estar associada puramente ao Parkinson, ela pode ser associada a uma comorbidade do paciente, um outro problema de saúde, um problema cardíaco, um problema respiratório, uma obesidade. Então, isso a gente tem que ficar atento em qual é o principal momento que eu tenho uma disfunção, porque às vezes eu tratar melhor essa comorbidade, eu vou ter um benefício também na vida sexual dessa pessoa. E além disso, ela pode ser efeito colateral de medicações. E aí a gente está falando principalmente dos antidepressivos. A gente sabe que as medicações ansiolíticas e antidepressivas, a imensa maioria delas, pode ter uma influência, principalmente com queda de libido, com queda de uma dificuldade de atingir orgasmo, inclusive por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, a gente tem sim um papel importante dos antidepressivos e ansiolíticos atuando diretamente na disfunção sexual. Quando a gente fala sobre os problemas com queda do comportamento, a gente está falando de disfunção erétil, principalmente nos homens, a gente está falando de ejaculação precoce, a gente está falando de dificuldade, às vezes, de chegar à ejaculação,
e o orgasmo, tá? Então, por exemplo, tem alguns números e eles são marcantes para mostrar que realmente é extremamente frequente, apesar de pouco conversado. No homem, isso foi uma média, tá? Dos artigos que eu peguei. A gente tem, por exemplo, uma disfunção erétil em relação nos homens com Parkinson em torno de 60 a 80%. Comparado numa população com a mesma idade, sem Parkinson, isso vai para em torno de 37%. A ejaculação precoce nos pacientes com Parkinson de 40 a 50%. Numa população sem Parkinson, 23%. A queda do desejo sexual nos homens chegou a 60%. E nos homens, um dado interessante, tem uma relação mais direta com sintomas motores, com a gravidade dos sintomas motores, e também com a diminuição da testosterona. A gente sabe que a diminuição da testosterona tem uma relação direta com Parkinson. A gente sabe que, inclusive, e é dupla via, tá? O Parkinson faz ter uma queda de testosterona, e a queda de testosterona, a gente sabe ter uma relação com uma evolução, um prognóstico pior, digamos assim, uma evolução talvez mais rápida do Parkinson, até mesmo uma precocidade dos sintomas da doença de Parkinson. E essa via a gente já conhece. Na mulher, o principal fator associado à queda de desejo, eu tive sim uma relação com ansiedade e depressão, e isso foi visto também na população masculina, mas a gente teve um papel importante das disfunções urinárias, que a gente não viu tanto nos homens. Então, isso nos faz pensar que aquela mulher com Parkinson e que tem algum sintoma urinário, uma urgência, uma certa incontinência, eu preciso ver ela com cuidado, porque provavelmente eu estou tendo, ou vou ter em algum momento, um risco maior de disfunção sexual. E aí na mulher a gente tem desde diminuição do desejo, disfunção de orgasmo, alteração de excitação, de lubrificação e, por fim, uma diminuição da vida sexual que a gente tem nos dois sexos, assim, tá? Então, acho que os pontos principais que eu queria trazer é mostrar, principalmente, que a influência do Parkinson no sexo vai muito além apenas do comportamento sexual. E é isso que muitas vezes a gente não para pensar. A gente não para pensar que talvez uma face pouco expressiva pode levar a uma interpretação do companheiro de que eu não tô interessado, eu não tenho mais aquele carinho. E isso muitas das vezes, né? totalmente. E é algo que às vezes a gente tem que se policiar, porque mesmo a gente que não tem Parkinson, a gente tem que se policiar para, digamos, mostrar o nosso cuidado, mostrar o nosso interesse, mostrar que a gente está ali, que a gente gosta de ter a nossa relação a dois, na população com Parkinson também. Então eu preciso ter esse cuidado, né? Repensar essa rotina. E aí que entra, muitas das vezes, o trabalho da terapia sexual no tratamento da disfunção. O que eu queria falar, que eu não pontuei até agora, eu falei mais sobre as disfunções com queda de comportamento, mas a gente tem um aumento do comportamento sexual, e isso muitas das vezes é de extrema dificuldade de a gente conseguir ter um tratamento, tá? E aí a gente vê quando que a gente vai pensar que o aumento do prazer, o aumento da libido é ruim. Aposto que a imensa maioria de quem está aqui, tendo um aumento da libido no início, vai gostar. Óbvio, todo mundo vai gostar. Quando que eu vou parar para pensar que esse aumento de libido, esse aumento de desejo, ele é patológico, ele não é legal, não é bom a gente manter. Principalmente, gente, quando a gente vê uma discrepância no desejo sexual entre o casal. Pedidos frequentes por parte do paciente com Parkinson com impacto negativo no parceiro. O doente, o parkinsoniano, quer, mas o acompanhante não quer. E muitas das vezes o que vai ser? A culpa é do parceiro que não quer. Então, isso é um cuidado, um olhar que a gente tem que ter. É muito delicado essa conversa. Porque a gente não está falando de um final de semana que eu quero mais. A gente está falando de meses. A gente está falando de um comportamento compulsivo, muitas vezes, que está afastando o casal. Que chega a levar a separação, que chega a levar a comportamentos de risco. E eu falo isso por experiência. A gente teve já alguns pacientes com situações de risco, com situações graves, e que vinha acontecendo por muito tempo. E muitas das vezes, gente, a gente não é claro que a gente tem
digamos assim, um, uma culpa, que se eu posso usar esse termo, da equipe médica e de saúde por não questionar, sem sombra de dúvida, isso, a gente tem essa negligência, mas muitas das vezes, por exemplo, quem lida principalmente com DBS, com casos mais avançados, ou que lida mais com essa população, já está um pouco mais entendida desse risco e costuma já ter de praxe perguntar sobre isso nas consultas, principalmente, por exemplo, dos pacientes que utilizam determinada medicação como levodopa e agonista. Mas mesmo que a gente questione se está tendo algum comportamento sexual aumentado, que se está tendo uma certa discrepância, nem sempre isso é falado na primeira vez. Muitas das vezes o doente vem sozinho, não vem com acompanhante, e já teve situações a gente descobrir em situações extremas, que daí o parceiro vem na consulta, porque não aguenta mais, e aí a gente descobre essa situação que vinha há anos, há meses, já numa situação muito grave, tá? Mas o principal é realmente essa discrepância. E a discrepância no casal, ela pode vir tanto por um aumento no desejo do parceiro, quanto numa redução do desejo do acompanhante. Fato, é uma via de mão dupla. Mas a grande preocupação aqui, né, quando a gente fala de uma hipersexualidade, é o aumento do desejo do paciente, tá? E aí a gente chega numa situação que a gente chama de compulsão sexual. Isso é presente em torno de 3,5% a 5% dos pacientes com tratamento crônico de doença de Parkinson, ou seja, mais de 5 anos de doença, tá? Isso é uma situação que leva, por exemplo, o paciente a procura por novidades, a procura, nunca tive interesse em relação homoafetiva ou hétero e eu começo a mudar, a ter o interesse por esse tipo de relacionamento, por exemplo. Eu tenho um comportamento de risco, e aí entra a grande importância da gente orientar sobre o risco de DST nesse público, sobre o risco de gravidez não planejada e, inclusive, sobre o risco legal do que a gente está falando, porque a gente está entrando num viés muito próximo de um abuso sexual. E isso acontece. Eu já vi mais de uma vez, inclusive, situações muito graves. Então, a gente precisa ter esse cuidado, às vezes assusta, quando a gente começa, por exemplo, algumas medicações, e aí principalmente a gente falando do grupo do agonista, do pramipexol, acho que até rolou alguma pergunta sobre ele, a gente costuma dizer isso, mesmo quando a gente está começando. A gente vai começar a dose baixa, a chance disso acontecer é mínima, mas eu preciso trazer isso para o paciente e para o acompanhante, para que eu tenha pelo menos uma observação atenta. Não, eu comecei a perceber que eu estou tendo mais interesse, mais desejo. Um certo momento isso vai ser legal para ambos, mas começou a discrepância entre um casal, alguma coisa está errada e aí a gente tem que lembrar dessa medicação, tá? Um ponto que eu quero trazer é que esses pacientes com compulsão sexual, a imensa maioria deles, gente, tem um grau alto de frustração. Ele tem um comportamento compulsivo, ele tem um impulso para obter um alívio com o sexo ali, mas a imensa maioria das vezes eu tenho um desempenho alterado, eu tenho uma disfunção, eu tenho uma dificuldade de ereção, eu tenho uma dificuldade de ejaculação, e isso leva a uma frustração. E um comportamento muito perigoso é esses pacientes tentando vencer essa frustração, ele fica numa tentativa compulsiva para ter relações seguidas, e isso leva, obviamente, a uma situação extremamente constrangedora e muito grave entre o casal. Tá? Então, isso a gente tem que ter esse cuidado. No início, é algo que dificilmente alguém vai reclamar, mas a gente precisa estar ciente dessa importância. Essa relação da hipersexualidade no Parkinson, ela tem uma relação direta com o abuso das medicações, tá? A gente tem um risco maior disso acontecer na população com Parkinson precoce. Então, nos pacientes que começaram a doença de Parkinson numa idade mais jovem, eu tenho um risco maior. Nos pacientes que já tiveram uma história de compulsão por outras coisas, compulsão por álcool, por jogos, por compras, eu tenho um risco maior, porque é um transtorno de controle de impulso. Então, eu tenho que ficar atento em relação a isso. E quando a gente fala em abuso de medicação, a gente não está falando apenas dos agonistas. Esse é o grupo que todo mundo fala quando a gente cita a questão da compulsão sexual, o pramipexol e tudo mais, o neupro, mas a gente tem o risco, inclusive, com a levodopa, com o Prolopa, enfim, que é uma medicação que a imensa maioria das pessoas
com mais de 4 anos de doença vai usar. Então, e a gente precisa ter esse cuidado, não é só o agonista, não. A levodopa também, porque a dopamina ela está dentro da via da sexualidade, e a levodopa é como se ela facilitasse, na verdade, ela tira a inibição, por exemplo, da prolactina, essas medicações acabam atuando, então ela aumenta, de certa forma, facilita a ejaculação, facilita a ereção e diminui a inibição do desejo, então, no final das contas, eu aumento quase todas as fases do comportamento sexual, então isso tem que tomar cuidado, tá? Por isso que é algo que a gente precisa acompanhar em todas as consultas e questionar e trazer isso, principalmente para o cuidador estar ciente de todos esses riscos. Não sei se alguém trouxe alguma. Eu queria falar um pouquinho do tratamento, mas acho que a gente podia dar uma olhada nessas perguntas que para mim passa tão rápido. Não, eu não consigo. Eu elenquei aqui algumas. Eu já elenquei algumas aqui. Eu vou fazer aqui. Minutinho só. Deixa eu só abrir aqui o meu. Eu vou falando do tratamento. O importante, por exemplo, você quer falar? Você já conseguiu aí puxar? Já sim, já estou na tela então aqui. Boa. Então vamos. Fala assim, doutora, eu sou parkinsoniana, né? Uma senhora que mandou aqui, e o meu parceiro, que não tem Parkinson, exige muito de mim. Ele quer sexo todos os dias e eu não consigo dizer não, mesmo não aceitando essa situação. O que eu devo fazer? Porque também tem inverso, né, doutora? Sim. Tem inverso, né? A parkinsoniana, que às vezes está com o desejo ali não muito aflorado, e o parceiro querendo ali, né? O que ela deve fazer? Sim. Primeiro, a gente precisa entender quando isso começou, né? Esse parceiro sempre quis muita relação, e antes isso era prazeroso para a paciente, e agora não é mais prazeroso. E aí a gente está falando de uma queda, provavelmente, do desejo sexual dessa pessoa. Então, antes a gente tinha uma frequência alta e eu era feliz com aquilo, eu gostava, e agora eu não tenho mais esse desejo. Então, a gente está falando de uma disfunção, sim, da paciente com uma queda de desejo. Isso é o mais comum, tá? O primeiro passo para que a gente consiga entender e tentar entender isso como um problema e ver portanto, ir aí atrás de alguma solução, é a gente conversar. E esse é o ponto mais difícil. Muitas das vezes, quando a gente está falando de uma doença crônica, ninguém aprende a lidar com isso. Assim como ninguém aprende a ter uma doença crônica, ninguém aprende a cuidar de uma pessoa que a gente ama com uma doença crônica. Então é difícil para quem tem, mas é também muito difícil para quem cuida. E aí nessa situação, muitas das vezes, o casal se cala. Eu prefiro não falar. Então, eu tenho minha relação, vai durar alguns minutos e pronto, acabou, eu vou dormir. É mais fácil, não menos sofrido, longe disso, do que eu chegar realmente no ponto do problema. De eu sentar e falar, olha, eu amo muito você, mas hoje o meu desejo sexual diminuiu. Hoje eu já não tenho tanto interesse. E vamos ir atrás para a gente tentar resolver? Porque a grande questão é que tem tratamento, gente. É a gente pontuar que a gente tem os fatores externos e aí observar o que a gente, como casal, está fazendo indiretamente, muitas das vezes sem nem pensar, que está nos afastando. Por exemplo, dormir em camas separadas. E não estou falando que isso é errado, tá, gente? De forma alguma. Muitas das vezes eu até oriento. Mas ter noção que, por exemplo, a gente tinha uma rotina, costumava no final da tarde fazer tal coisa, ou no final de semana ficar só a gente, e agora eu tenho uma terapia nesse meio, eu vou para fazer atividade física, ou eu vou trabalhar mais porque meu parceiro parou de trabalhar. Então, assim, existem momentos que vão mudando. E isso na vida de casal como um todo, né? Todo casal que está há bastante tempo junto precisa se renovar, digamos assim. Então, acho que o ponto principal é a conversa. Não vai ter como a gente sair desse ponto sem a gente expor que isso está sendo um problema. E principalmente expor de uma maneira que não é que o amor acabou. Não é que eu estou interessada em uma outra pessoa. É simplesmente que eu estou com um desejo reduzido. É que nenhuma mulher que está num puerpério, que acabou de ter um filho, vai ter normalmente uma diminuição do desejo. E isso a gente tem como tratar, isso a gente tem que falar. Então, acho que o principal ponto, sem dúvida,
é a conversa inicial com o seu parceiro. Né? Só queria pontuar aqui, ela pediu para que eu mencionasse esse ponto aqui do texto que ela me mandou, um texto até grande, tá? Ela fala Uhum. assim: o meu parceiro é um psicopata, louco por sexo, todos os dias, 3, 4, 5 vezes, noite, dia, à tarde. É até meio revoltante o relato dela, sabe? Porque ela se sente Uhum. assim, um pouco aprisionada, porque ela não sabe o que fazer, né? É complicado. Mas tudo, como a Sim, senhora falou, tem que partir de uma conversa, né? Tem que é. partir de um entendimento de que isso realmente não está sendo saudável, principalmente para ela, né? Sim, sim. E nessa situação a gente não está falando somente de uma queda de desejo dela. A gente Uhum. está falando talvez de um comportamento já de uma hipersexualidade dele. Dele, sim, E sim, aí a gente precisa mostrar que não vai ser só ela que vai precisar buscar a ajuda médica, né? sim, Isso a sim. gente precisa investigar o porquê. Isso tem que ser avaliado. Avaliação com urologistas para ele, avaliação com talvez uma terapeuta sexual possa identificar nesse início, que geralmente é feita a terapia no casal, né? Então, talvez uma terapia de casal possa deixar mais claro para ele que isso tem sido discrepante entre o desejo dele e o desejo dela, e talvez por aí mostrar Uhum. que não tem sido saudável para ela, Uhum. mas a gente precisa buscar ajuda. A gente Sim. vai precisar buscar ajuda, sem sombra de Posso fazer mais uma aqui? E é interessante que a grande maioria das perguntas veio de pacientes femininas, mulheres. A grande maioria, 96% das perguntas que eu tenho aqui foram de mulheres com Parkinson. Fala é o assim, tabu. doutora, gostaria de entender, assim, estou viúva há 12 anos e com Parkinson há 7. Já desde o Parkinson, eu já não tinha mais vontade de praticar sexo. Estou conhecendo uma nova pessoa que talvez me exija essa condição. O que eu faço? Ou Mas seja, agora eu já tenho o desejo reduzido, né? É isso. A ela já tem, ela paciente falou que já tem está. o desejo reduzido, no entanto, ela quer se envolver emocionalmente com um novo parceiro, né? Claro, isso Tá. aí vai culminar numa. Sim. O que a Né? gente precisa entender, gente, que o comportamento sexual vai muito além do sexo, e Uhum, principalmente do sexo com penetração. A gente tem várias maneiras de atingir um prazer sexual, de ter uma vida sexual ativa. Eu tenho maneiras de demonstrar meu carinho, aposto que eu posso ter um desejo sexual reduzido, mas o desejo de ser amado, o desejo de ter um carinho, de ter uma relação afetiva, existe, tanto é que ela está começando a se envolver com essa pessoa. Então, novamente, a conversa vai ser o ponto crucial para que isso seja uhum, encaminhado de uma maneira sadia, mas a gente precisa entender que eu tenho outras maneiras de ter uma vida sexual satisfatória. E aí entra quando eu estava novamente estudando aqui para nossa conversa e estava estudando um pouquinho sobre terapia sexual, que realmente acho que eu nunca tinha parado para estudar isso. E aí tinha uma frase assim que o objetivo da terapia sexual não é conseguir uma função sexual perfeita, mas sim restaurar uma relação sexual duradoura e satisfatória. uhum, Afinal de contas, o autor pergunta assim: o que é sexo bom? Isso, e realmente é bem isso, né? O que é o sexo bom? Tanto isso vai ser sim, muito diferente de pessoa para pessoa, quanto vai ser diferente da mesma pessoa. A opinião do que é realmente um sexo bom, ela pode mudar ao longo da nossa vida. E acho que entender sim. que a vida sexual é satisfatória e prazerosa para o casal vai muito além do sexo em si. Então, acho que entender que a gente consegue demonstrar isso, e o nosso comportamento sexual vai muito além, talvez deixe mais leve essa conversa com essa sua nova parceira. Show de bola, doutora. Posso fazer mais uma? Por favor, vamos lá. Vamos lá. Sobre vasodilatadores, né? Há alguma interação do vasodilatador com a medicação parkinsoniana
Tá. vasodilatador, Viagra, Cialis, Tadalafila, enfim, os que existem no mercado. Se eu Sim. estiver bem cardiologicamente, eu posso usar? Tá. Essas medicações, a principal indicação é para disfunção erétil em si, né? Ela não vai atuar tanto, por exemplo, na ejaculação, no orgasmo, nesse sentido. Mas quando o problema é a disfunção erétil, a gente está falando desses pacientes, desse grupo de medicação. O principal efeito colateral delas é queda de pressão. Então, o público que mais nos preocupa com o uso dessa medicação são os pacientes com parkinsonismos atípicos, e aí principalmente os pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, que já é uma doença que tem um risco maior de fazer oscilação pressórica. Então, o risco maior é eu fazer uma queda de pressão, mas ele não tem uma interferência direta com a dopamina, com a levodopa, com o prolopa, enfim, com as outras medicações não, tá? Uma das coisas que é comum a gente ter no paciente com Parkinson em uso de Viagra e essas medicações é que eu posso ter normalmente, quando a gente fala de aí, principalmente de Viagra, o que a orientação normalmente é tomar 1 hora antes da relação. E alguns pacientes podem começar a perceber que no início isso até resolvia, ia bem, mas é como se fosse ficando refratário ao uso, não tivesse tanto benefício mais. E isso pode ter relação com o trato gastrointestinal, né? A gente sabe que o esvaziamento gástrico no paciente com Parkinson está lentificado, então uma das orientações iniciais, assim, obviamente, antes de sair pesquisando outros problemas, porque isso pode acontecer, é a gente sugerir a tomada mais cedo dessas medicações. Então, ali, tomar 2 até 3 horas antes da relação, tá? Mas eu não tenho uma contraindicação direta em relação às medicações, não. Mas tem que ter esse cuidado, principalmente com queda de pressão. E o ideal, claro, pessoal, não vão sair tomando Viagra na doida por aí, né? O ideal, como ele pontua aqui, estando cardiologicamente bem, né? Então, sempre consultar o cardiologista, né? Fazer todos aqueles exames de rotina cardiológicos, né? Para ver se o E cardiologista também realmente te entender, indica. e também eu diria até uma avaliação, um acompanhamento com o urologista, né? Quando a gente fala em Sim. disfunção sexual, a gente não está falando apenas de ereção. Então, muitas das vezes a gente acha que o Viagra vai resolver o nosso problema e, na verdade, não ele não vai ter benefício. Então, acho que antes da gente sair usando é entender realmente qual é o nosso problema, se o problema é pontual, é na disfunção erétil, e aí se a gente vai ter Uhum. indicação dessa medicação ou não. Beleza. Vou fazer mais uma aqui, doutora. Sabemos que o pramipexol pode ser o gatilho de uma compulsão, né? Sexual, por jogos, comida, doce, enfim. Quando eu percebo que eu estou com compulsão por sexo? Quando que percebe que está É, demais? quando ele é Isso? paciente de uso dessa medicação, e quer saber quando ele percebe que ele está com uma compulsão sexual. Então, a grande questão foi aquilo que eu comentei sobre o aumento da sexualidade, né? No início, todo mundo vai gostar, mas o Uhum. principal marcador para nos chamar a atenção é quando a gente começa a ter uma discrepância na vontade entre o casal. Porque normalmente o casal já tem uma rotina, ou então, eu não sou casada, não tenho namorado, sou solteiro. E aí eu Uhum. começo a ter um aumento, um aumento da relação. O que a gente precisa ficar atento é, primeiro, identificar que esse é um padrão diferente do teu habitual. Então, você está percebendo que você está precisando mais. Talvez eu possa ter junto alguma alteração de desempenho. Então, eu posso ter junto alguma disfunção, e aí vem a frustração, dificuldade de ereção alguma vez, ou uma dificuldade, uma ejaculação mais precoce, uma dificuldade de orgasmo. A gente pode ter isso junto, é também um sinal. Mas o principal realmente acaba ficando mais fácil quando a gente percebe essa discrepância entre o parceiro. Uma das coisas que pode chamar atenção é, por exemplo, o desejo por novidades. Eu nunca tive interesse de assistir filme pornô. E agora eu tô tendo interesse em assistir filme pornô. Eu nunca tive interesse em relação homoafetiva. E agora eu tô me sentindo atraído. Tô querendo ter relação. Ou então, antes eu nunca quis ter relação num ambiente público.
Então, digamos assim, comportamentos diferentes do que era o teu habitual. Isso também pode ser um sinal para chamar atenção por uma provável hipersexualidade, tá? E quando a pessoa se percebe assim, claro, procurar sempre ajuda médica, né, doutor? Sim, primeiro, eu acho que o primeiro ali, talvez a porta mais fácil seja o próprio neurologista, que já te Uhum, acompanha. Muitas das vezes, no teu caso, por exemplo, como você falou do Pramipexol, é inevitável que a gente vai precisar remanejar esse medicamento, a gente uhum, precisa reduzir essa medicação, e não é simplesmente reduzir, porque algum bem ela está fazendo, ele está sendo sim. necessário, teve algum motivo para a gente entrar com o Pramipexol, então se eu identifiquei essa hipersexualidade que eu preciso reduzir o remédio, a gente vai ter que fazer outros manejos para que eu não sinta piora dos sintomas motores, enfim. Então, acho que o primeiro passo realmente é comunicar isso ao teu neurologista. Muitas das vezes, por exemplo, tem pacientes que percebem que o aumento do desejo acontece, a gente tem isso e a gente monitora. Estamos com Uhum. aumento da libido, não está sendo problemático, o parceiro está aqui e realmente tem sido bom, ok, a gente vai acompanhar. Está ciente de que se em algum momento isso começar a passar, a ficar ruim essa relação, aí a gente tem que acudir. Não é assim só aumentou a libido, a gente tem que tirar o remédio, não. Mas precisa desse olhar individualizado, né? Muito bem avaliado, né, doutora? Deve ser muito bem avaliado pela equipe médica que acompanha o paciente, É. né? Vou fazer mais uma aqui, doutor. Um outro associado nosso pergunta assim: o que seria uma relação sexual saudável entre um paciente parkinsoniano e seu parceiro, e sua parceira? O, o que seria uma relação Ele saudável? fala assim: o que seria uma Aí relação você me saudável, uma relação sexual, uma vida sexual saudável entre um paciente de Parkinson e a sua parceira? é aquela pergunta sobre o que é um sexo bom. Eu acho Por isso que eu que pensei também se isso encaixou naquela sua fala. é, é muito individual, isso, Uhum, mas acho que uma das coisas que seja unânime é a gente conseguir ter um momento íntimo. A maioria necessita desse contato íntimo. E às vezes o contato íntimo é o toque, é um abraço, é um carinho, é um cafuné, é uma massagem, é deitar abraçado, é ficar em silêncio juntos, sem se sentir recuado. Então, acho que muito do que a gente fala, a gente estipula de uma relação. Não existe, por exemplo, assim, uma vida saudável, uma vida sexual saudável é eu ter relação toda semana, 2, 3 vezes, ou atingir orgasmo em todas as relações. Não existe isso dentro da medicina, não existe esse termo do que é sadio ou não. Ele vai muito além do que é prazeroso para você e para tua acompanhante. E aí eu pergunto, quantas vezes você já perguntou para sua parceira se tem sido saudável, se ela está feliz com a vida sexual de vocês? Isso é muito difícil da gente ver no dia a dia e a gente uhum. precisa falar sobre isso, não só na pessoa, na população com Parkinson. A gente tem que trazer isso para a nossa rotina, né? É assim que a gente consegue observar, porque muitas das vezes para mim tá bom, tal posição tá bom e a gente faz sempre assim, ou tal horário tá bom e a gente não para pensar se para o acompanhante é bom também. Então, acho que é muito mais de uma conversa, e aposto que essa primeira conversa muitas vezes vai ter boas risadas e boas surpresas, provavelmente, porque realmente é muito individual o que é um sexo bom para um para o outro, mas eu diria que seria um tempo de intimidade em que vocês dois se sentem bem. É comum, por exemplo, a gente ver pacientes com problemas sexuais terem piora de humor. Então, um casal estava vindo super bem, e aí começa a ter a diminuição de frequência, começa a diminuição do desejo, e aí vem uma irritabilidade ou sintomas depressivos, pensamento de separação, aí vem o medo de frustrar o companheiro, de não conseguir atingir a expectativa, e isso tudo vai só afastando. E a hora que a gente conversa, fala assim, meu Deus, mas por que a gente estava pensando tudo isso? Então, acho que a minha dica para você é perguntar para tua parceira Sim, o que para ela tem sido, o que para ela é um sexo bom
digamos assim, e até para a gente pensar, né? A gente não para muito para pensar Tudo tem que sobre partir isso. de uma conversa, né, doutora? Sentar, botar as cartas na mesa, Sim, expor os seus sentimentos. Isso é difícil às vezes, né? Porque a gente que é totalmente. parkinsoniano já é tão cheio de coisa, tão cheio de problema, e você às vezes não tem. Você convive com uma pessoa, sei lá, que é 10, 15 anos, né? E Sim, chegar nesse nível assim, tudo tem que começar com uma conversa, né? Puxa para o totalmente. cantinho, conversa, expõe o seu problema e tenta chegar no entendimento satisfatório para ambos, né? Sim, sim. Vou fazer mais uma aqui, doutora, porque está acabando o nosso tempo, mas tem uma aqui. Para o paciente parkinsoniano, qual seria o melhor horário para a atividade sexual? A gente costuma sugerir que, e aí não só a atividade sexual, mas toda atividade física, inclusive a academia, a musculação, enfim, que a gente tente programá-la para fazer no momento que a gente está no efeito do remédio, que a gente chama de período ON, né? Uhum. Então, tentar programar isso para um horário que a gente está, que a gente sabe que a gente está no efeito da medicação. É claro que quando a gente está falando de muitos anos de doença, eu posso ter, por exemplo, aqueles offs imprevisíveis, né? Aquele momento em que a gente tem uma perda de remédio meio abrupta. Mas a gente tem um pouquinho de padrão, né? A gente consegue ainda manter, o remédio dura umas 2 horas, eu sei que esse horário é melhor. Uma outra coisa é que à noite a fadiga costuma ser pior. A gente sabe que o Uhum. Parkinson pode causar uma fadiga crônica, sonolência diurna, e a tendência da fadiga é piorar ao longo do dia, como em toda pessoa. Então, talvez deixar o sexo sempre para antes de dormir, por exemplo, pode ser ruim, porque pode ser um momento que a gente está com uma fadiga muito importante, e aí pode dificultar a relação sexual naquele momento. Doutora, existe a perda de libido na população parkinsoniana feminina é maior do que na masculina? Na verdade, em termos de frequência, não. A gente tem essa impressão, né? A gente sempre acha que o homem quer mais, mas isso mesmo na população sem Parkinson. Mas em Sim. termos, por exemplo, até do artigo que eu pontuei aqui, e eu pontuei de dois, vou até checar aqui, ó. Em um artigo fala o desejo no homem uma redução de 59% e na mulher uma redução de 50%. E o outro me traz uma redução da libido na mulher também 46 a 84% e no homem de 20 a 83%. Então, assim, acho que é muito semelhante. É muito amplo, Sim, né? sim, sim. 40, 80, Uhum. 20, 80 e em torno de 50%. Então, eu não acho que na prática os estudos mostram que é muito reduzido, não, tá? A grande questão é que quando a gente fala sobre desejo sexual, a gente tem fatores indiretos diferentes. A mulher, por exemplo, tem uma relação muito importante. O relacionamento, o nível de compromisso que essa pessoa tem, a segurança que ela tem em relação a esse companheiro. Por exemplo, quando a gente compara com o sexo masculino, talvez a aparência física possa ter uma prevalência maior, uma importância maior do que o nível de compromisso que ela tem com aquela pessoa. Então, os fatores que impactam no desejo são diferentes. Mas eu acho que quando a gente fala sobre o Parkinson, o impacto do Parkinson no desejo é muito semelhante. Muito bem, doutora. Para a gente foi um imenso prazer tê-la com a gente aqui para pontuar essas questões aqui, porque, como a senhora Legal. falou, e a gente sabe, né, que é um assunto muito delicado, né? Sim, Eu só fui conversar com isso com o meu médico, no terceiro médico, né, que eu me senti à vontade para perguntar, porque a sim, gente tem que conhecer todos esses aspectos, né? Uma hora pode chegar, né? totalmente. Graças a Deus ainda não me afetou, mas uma hora pode chegar e eu tenho que estar preparado para isso, né? Sim. E saber Eu como acho que eu me direcionar, como eu manejar isso aí, né? Então, buscar acho sempre que o informação, conhecimento. conversa com o médico, né? Totalmente. Totalmente. Deixa eu só buscar aqui, teve algumas perguntas aqui, Sandra, deixa eu só Isso, vê se puxar a senhora algumas que eu acho conseguiu. que Aham. puxa essa relação. Ó, o Fagundes perguntou para a Pexol
Para mim não deixa disfunção, mas não entendi muito o que ele quis dizer. Ele pode aumentar o desejo, tá? O parampexual mais comum é o aumento do desejo. Uhum. Deixa eu procurar uma aqui que me perguntou sobre aqui se existe diferença. A Cris perguntou se existe diferença entre no Parkinson o comportamento sexual em homens e mulheres. Existe a diferença porque eu tenho problemas diferentes. Por exemplo, no homem eu tenho a questão da ereção, eu tenho a questão da ejaculação precoce. Na mulher eu vou ter a dor sexual, a dor no ato sexual, que a gente chama de dispareunia também. A gente tem o ressecamento vaginal, porque eu tenho uma atrofia daquela musculatura vaginal, e aí a atrofia não está só ligada ao Parkinson, mas está ligada ao envelhecimento. Então a gente tem problemas diferentes. E a gente tem também o Parkinson afetando essa vida sexual de maneira diferente. Agora, se você me pergunta se um é afetado mais do que o outro, como que eu vou te responder isso? A nossa dor vai ser sempre a pior. Então é difícil eu dizer que o homem é mais afetado. Em termos de frequência, os problemas são muito parecidos. Por exemplo, como a gente conversou agora sobre a frequência da queda da libido, né? Uhum. Mas eu tenho problemas distintos. Por exemplo, a hipersexualidade que a gente estava falando, ela é mais comum em homem, mas ela também existe na mulher, tá? Mas ela é mais frequente no homem, porque a gente está falando de transtorno de controle de impulso, que já é por base mais frequente no sexo masculino. E aí eu acho que teve uma. Parampexual também pode interferir, pode, bastante. Aí tem uma aqui. O Marcelo, sabemos que o DBS tem a função de regular os sintomas motores, mas melhora essa condição da sexualidade? Diretamente impactando na via do comportamento sexual? Não. Mas ele vai acabar melhorando porque, por exemplo, eu melhoro a mobilidade. A grande questão do DBS é que ele diminui a flutuação motora ao longo do dia. Uhum. E não só motora, né? Ela vai influenciar também nos sintomas não motores, mas aquela imprevisibilidade de quanto tempo vai durar meu remédio, se o meu remédio vai durar as 4 horas, se ele, por um susto, por uma preocupação, ele acabou antes. Então, essa flutuação, ora eu tô bem, tô no efeito do remédio, ora o remédio acaba e eu fico com mais tremor, mais rigidez, mais lento, o DBS atenua isso, ele diminui essa flutuação. Com isso, eu tenho mais independência ao longo do dia, eu me coloco em situações que antes eu não colocava, eu me sinto mais independente, né? Então, com certeza, ele vai ter um impacto também na sexualidade, mas ele não vem aí como uma indicação para isso, porque ele não vai atuar diretamente, por exemplo, numa disfunção erétil, numa ejaculação precoce, por exemplo, tá? Ele vai agir indiretamente, possibilitar que eu me sinta melhor, né? Sim. Alguém perguntou aqui, e acho válido a gente falar sobre isso, comportamentos de traição. Isso, gente, realmente é extremamente comum acontecer, e a gente está falando que entra dentro do transtorno de compulsão, de obsessão, isso pode vir junto. Por exemplo, pacientes que têm, e aí a gente provavelmente está falando de pacientes em uso de pramipexol, assim como vem a hipersexualidade, o comportamento de compulsão sexual, esse paciente ele pode ter alterações de comportamento fora da sexualidade. Por exemplo, pensamentos de perseguição, os vizinhos estão me olhando, estão querendo me roubar, estão tirando meu dinheiro. O pensamento de traição, ele é comum. Então, você olhou para o vizinho, você deu tchau para fulano, você está me traindo, você está com um caso. Então, isso talvez também até é um ponto para chamar a atenção que a gente está ali possivelmente com um quadro de hipersexualidade. E aí a gente está falando de uma disfunção dopaminérgica, uma outra síndrome, a gente chama de síndrome de desregulação dopaminérgica, quando eu estou hiperexcitado em vários sentidos. Então eu posso ter tanto alucinações quanto esses pensamentos persecutórios, e isso é extremamente comum, e é comum junto disso ter a hipersexualidade. É extremamente difícil o tratamento disso, precisa ser feito manejo de medicação, precisa ser feito redução da medicação e precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso da família junto, eu preciso de uma medicação, às vezes, ansiolítica para reduzir aquela necessidade de abuso da medicação. Então, é algo extremamente complexo de tratar, mas dá para tratar, tem tratamento. Quanto antes, melhor vai ser, tá? Agora que eu vi que o pessoal falou que está travando bastante, para mim não travou.
Espero que Para mim na também não, para gravação mim está fique. tranquilo. Para mim está muito boa. Tanto o som quanto o vídeo não É, travou em nenhum momento para mim aqui. para mim também. Eu só queria finalizar, Sandro, se você me der um Sim, segundinho. claro, Um fique à vontade, artigo o que eu tempo é todo li seu. trouxe algumas dicas e eu achei super interessante isso, porque muitas delas até eu não tinha parado para pensar. Dicas de pacientes e parceiros em relação à intimidade e sexualidade. E aí eu vou trazer para vocês algumas que eu pontuei como interessantes, tá? Preferimos dicas e conselhos sexuais à prescrição de mais remédios. 2. Mantenha as expectativas reais e não se culpe tanto. 3. Não se preocupe com a ereção. Desfrute da intimidade física que tem, com ou sem a penetração. Planeje a atividade sexual quando a disfunção motor estiver menor. E aí é aquilo que a gente falou sobre optar pelo efeito no horário do efeito das medicações, tá? Uhum. Muita intimidade e toques podem ser feitos fora da cama também. Isso é no dia a dia. Encontre formas alternativas de expressar carinho. Experimente diferentes posições e descubra a que nesse momento lhe mais convém. Lubrificantes oleosos podem ser parceiros, auxiliares sexuais podem ser parceiros como lubrificantes, como vibradores, enfim, a gente tem que pensar nisso, isso pode ser um grande auxílio em determinados momentos. Pensar em se preocupar com a redução do estresse e sobrecarga do parceiro, e aí a preocupação com o cuidado, com o estresse do cuidador, impactando também na sexualidade desse casal. Procure se informar sobre os efeitos dos medicamentos, e aí, então, aquilo de quanto mais a gente conhece, mais atento a gente fica e a gente consegue identificar uma disfunção mais rápida. E, enfim, utilize-se da comunicação. Falem mais o que puderem, discutam os problemas honestamente, isso vai os manter mais próximos. Então, acho que seria isso aí. Eu queria agradecer novamente esse espaço. Espero que eu consiga, que eu tenha conseguido ajudar, de certa forma, um pouquinho vocês. Me Muito, coloco. muito, você não tem ideia, doutora. Foi excelente, muito bom Eu mesmo. falo Muito muito obrigado. rápido, eu sempre tenho a impressão que a hora que eu termino, eu falo assim, meu Deus, ninguém conseguiu acompanhar, mas Não, acho que não, foi foi, excelente, para mim, foi muito excelente, valioso. excelente. Para a gente também, tenho a certeza disso. Muito obrigado, Que bom. fique com Deus aí, até uma próxima oportunidade, espero Obrigada. que não demore muito. E conte com a gente aqui para a Sim. gente, se precisar, a gente está sempre aqui. Obrigado, até a Combinado. próxima. Pessoal, quem quiser manter dúvidas que a gente não falou por aqui ou continuar a nossa conversa, por favor, só me mandar, será um prazer continuar esse bate-papo. Obrigada, Sandro. Boa noite, pessoal. Obrigado, doutor. Um abração Tchau, para a senhora. tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço, até a próxima.